galerinha, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo lá de tabela periódica. Para mim, estudamos tabela periódica, nós vamos estudar propriedades periódicas. Olha lá, propriedades periódicas. São aquelas cujos valores crescem ou decrescem sucessivamente à medida que aumenta o número atômico. A gente vai ver isso daqui mais para frente. Aí eu vou falar disso. As principais propriedades periódicas. Olha o que eu coloquei. São características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo sua posição na tabela periódica. Então, de acordo com a posição do elemento da tabela periódica, algumas propriedades vão ser alteradas. Quais são essas propriedades? O raio atômico, potencial de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e afinidade eletrônica. Tem outras propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, mas essas aqui são as principais propriedades que a gente tem. Mais para frente a gente vai ver as outras. Então vamos lá. Primeiro vamos estudar raio atômico. O que seria o raio atômico? Olha lá o raio atômico. Representa a distância entre o centro do núcleo de um átomo e a camada mais externa da eletrosfera, a camada de valência. Já eu vou voltar e falar disso. Ao analisar a tabela periódica, podemos avaliar se um átomo é maior ou menor em relação a outro. Olha, eu coloquei. A determinação do raio atômico da tabela é realizada segundo dois critérios básicos. O primeiro critério, quantidade de níveis de energia, ou quantidade de camadas. A gente vai analisar, primeiro, elementos da mesma família. Então, vamos pegar os elementos da mesma família, não de famílias diferentes. Vai analisar elementos da mesma família. Então, eu coloquei aqui que tem dois critérios básicos. Então, a gente vai estudar o primeiro. O primeiro, que vai determinar o tamanho do átomo, a primeira coisa que eu vou analisar é o número de camadas. Como assim, número de camadas? Ó, lembra as camadas? Tem 7 camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Então, vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui. Quanto maior for o número de camadas, maior será o raio atômico. Então, quando um raio tiver maior número de camadas, ele vai ter maior tamanho. Se o número de camadas dele for menor, vai ter menor tamanho. Mas como assim? Não entendi. Vamos lá. Por exemplo, vou pegar o potássio. O potássio ele tem 1, 2, 3, 4. Como que eu vou medir o raio do potássio? O raio do potássio é esse daqui, ó. Pego a primeira camada até a camada mais externa. É aqui que eu vou ver o raio. Certo? Então, eu tenho o potássio. Quantas camadas do potássio tem? 1, 2, 3, 4 camadas. Vamos comparar o raio do potássio com o raio do frâncio. Olha a diferença. Nossa! Quantas camadas o frâncio tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceberam? O frâncio tem maior número de camadas, então por isso que ele tem maior raio. Então, primeira coisa que eu vou ver para saber se um átomo é maior ou menor, conferir o número de camadas. Como o frâncio tem 7 camadas e o potássio só tem 4, o frâncio possui maior raio do que o potássio. Então, para ver o raio, vejo primeiramente o número de camadas. Maior camada, maior raio. Aí eu coloquei aqui, ó, a seguir representa como ocorre o aumento do raio atômico com a mesma família. Quanto maior o número de camada, maior será o seu raio. Por exemplo, se eu pegar aqui a família 1A, ó, o frâncio tem maior camada, então o raio dele vai ser maior. Se eu comparar o raio do sódio e do potássio, quem tem maior raio? Potássio, porque o potássio tem maior camada do que o sódio. Certo? Então, agora vamos ver o segundo critério. O primeiro, qualquer número de camadas. Sempre eu vejo a camada. E se a camada for igual? E agora? Eu vou ter que olhar o número atômico. Quando o átomo apresenta o mesmo número de camadas, sempre quem vai determinar quem tem maior raio é o número atômico. Olha lá, ó. Quando os elementos químicos pertencem ao mesmo período, à mesma camada, seus átomos possuem a mesma quantidade de níveis de energia, mas a quantidade de prótons é diferente. Mudou o elemento, mudou o número de prótons. A seguir temos a sequência de elementos que pertencem ao quarto período. Ó. Eles não estão na mesma família, estão no quarto período. Ó, o número atômico deles são diferentes, certo? Então, ó, como os prótons, o interior do núcleo, exercem força de atração nos elétrons presentes nos níveis de energia, quanto maior for a quantidade de prótons no núcleo, maior será a atração deles em relação aos elétrons.
O resultado é a aproximação dos níveis de direção ao núcleo, diminuindo o tamanho dele. O que é isso? Quanto mais prótons eu tenho, mais atração vai ser do elétron. Então, o átomo vai fazer o quê? Vai encurtar, certo? Então, quando maior número de prótons tiver no núcleo, mais atração tem pelo elétron. Então, o raio vai, aqui tem bastante próton no núcleo. O que a carga positiva vai fazer? Vai atrair a carga negativa. Então, quanto mais prótons eu tiver, o raio vai fazer o quê? Diminuir, porque a atração é maior. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quanto maior o número atômico, menor o raio. Quanto menor o número atômico, maior o raio. Inversamente proporcional, devido à atração do núcleo com a minha eletrosfera. Olha lá, então, ó. Dessa forma, podemos afirmar que o raio atômico do elemento potássio é maior que do vanádio, em razão do menor número de prótons. Como o potássio tem menos prótons, vai ter menos atração. Como o vanádio tem maior número de prótons, vai ter maior atração. Então, o raio vai diminuir. Olha lá. Quanto menor for o número atômico, maior será seu raio. Ou seja, o raio atômico da tabela cresce da direita para a esquerda. Aqui, ó, se eu pegar aqui, o raio vai crescer daqui para cá. Então, se eu pegar uma tabelinha periódica, o raio cresce para onde? Primeiro, eu vou ver a camada. Maior raio. E se a camada for a mesma? Por exemplo, aqui, se eu pegar o flúor e o bóron, quando a camada é a mesma, o raio cresce mais para cá. Por que o raio cresce mais para cá? Porque o número atômico diminui. Diminui o número atômico, maior raio. Então, vou ter isso daqui, ó. O raio cresce mais perto da família 1A e quanto mais para baixo. Então, professor, por exemplo, se eu pegar o sódio e pegar o polônio, ó, sódio e polônio, quem tem maior raio? Primeira coisa, olha a camada. O polônio está na 6ª camada e o sódio está na 3ª, então o polônio tem maior raio. Ah, e se eu pegar o estrôncio e pegar o iodo, quem tem maior raio? Estão percebendo que eles são na mesma camada? Se a camada é a mesma, quem vai determinar? Número atômico. Menor número atômico, maior raio. Então, o raio do estrôncio é maior que do iodo. Então, primeira coisa, olha a camada. Certo? Se eu pegar bromo e boro, quem tem maior raio? Bromo, porque tem mais camada. Então, se eu pegar flúor e lítio, quem tem maior raio? Como ele está na mesma camada, o lítio tem maior raio, porque tem menor número atômico, certo? Lembrou? Então, primeira coisa que eu vou olhar, número de camadas. Maior camada, maior raio. Se a camada é igual, olha o número atômico. Maior número atômico, menor raio. E inversamente proporcional. Lembra que o número atômico, quanto mais perto da família 1A, vai diminuindo. Belezinha? Certinho? Raio iônico, cai bastante. Todo cátion é menor que o átomo de origem. Por quê? Cátion, ó, o exemplo. Ó, o exemplinho aqui. O sódio, o átomo neutro, tem 3 camadas. Se ele vai perder um elétron, vai diminuir a camada. Se vai diminuir a camada, vai diminuir o tamanho dele. Então, o raio do cátion sempre é menor do que o do seu átomo original. E raio do ânion? Se o do cátion é menor, do ânion tem que ser maior. Por quê? O ânion vai ganhar elétron. Eu tenho que inserir elétron nesse átomo. Se eu vou ter que inserir, ele vai ter que aumentar um pouco de tamanho. Então, olha aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ganhar um elétron. Se ele vai ganhar um elétron, então o átomo tem que aumentar um pouquinho de tamanho. Então, sempre o raio do ânion é sempre maior do que do teu átomo original. Certinho? Energia ou potencial de ionização. É a energia necessária para tirar um ou mais elétrons de um átomo no estado gasoso. Por que o átomo em estado gasoso? Porque vai estar em movimento, o estado sólido está parado. Então, no gasoso, como está mais em movimento, é mais fácil tirar. Então, lá.
energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia mínima necessária para arrancar um ou mais elétrons de um átomo em estado gasoso. Então, eu tenho sódio, fornecer energia de ionização, vou tirar um elétron dele. Olha o que eu coloquei aqui. A energia de ionização é inversamente proporcional ao raio. O que quer dizer inversamente proporcional ao raio? Quanto maior a energia, menor o raio. Quanto menor a energia, maior o raio. Sempre para determinar a energia, eu vou olhar o raio. O raio sempre é o mais importante. Se o raio é maior, a energia é menor. Por que isso? Ah, não entendi. Por que isso? Olha lá. A energia, quanto maior o raio, mais afastado o elétron está do núcleo. Pois, como esse elétron é mais afastado do núcleo, sua força de atração com o núcleo é menor, precisando de menos energia e sendo mais fácil removê-lo. Por quê? Se eu tenho o elétron aqui, tem muita atração pelo núcleo, então eu tenho que fazer mais força para tirar esse elétron, então eu tenho que colocar mais energia. Então, se o elétron está aqui, ele está perto desse núcleo. Então, para tirar esse elétron, eu vou ter que fazer muita força. Agora, se o elétron está aqui, ele está distante do núcleo. Então, eu faço pouca força. Então, se eu faço pouca força, eu preciso de menos energia. É igual um ímã. Coloca um ferro perto do ímã, vai ter atração. Vou ter que fazer força para tirar. Coloca longe do ímã, menor atração, menos força. Então, por isso que a energia é inversamente proporcional ao raio. Ó. Imagina um átomo, um elemento que tem uma camada só. Eu vou ter que fazer muita energia para tirar esse elétron. Agora, se aumentar o raio, o elétron vai estar distante do núcleo. Eu vou ter que fazer menos força. Então, vou ter menor energia. Tudo bem? Certo? Olha lá. Quando se retira o primeiro elétron de um átomo, a primeira energia de ionização. Se eu quiser tirar mais elétron, vai ser a segunda energia de ionização. Se eu quiser tirar mais elétron, a terceira energia de ionização. Assim sucessivamente. Eu posso tirar quantos elétrons eu quiser. Mas sempre, a primeira energia é sempre menor que a segunda. Sempre menor que a terceira, sempre menor que a quarta. Por exemplo, o exemplo do alumínio. Eu tirei um elétron, seria essa energia. Eu vou tirar 2 elétrons, a energia já aumentou. Ah, vou tirar 3 elétrons, a energia vai aumentando. Vou tirar 4 elétrons, a energia vai aumentando. Por quê? Vai ficando mais próximo do núcleo, mais força, mais energia para tirar. Tudo bem? Aqui a energia de ionização vai crescer para cá e para cima. Por que a energia cresce para cá e para cá? Porque ela é inversamente proporcional ao raio. Como esse daqui tem menor raio, eu vou precisar fazer mais força para tirar o elétron. Tudo bem? Então, energia inversamente proporcional ao raio. Afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo em estado gasoso captura ou recebe elétron. Eu tenho um átomo gasoso, ele vai ganhar elétron, vai formar um ânion e vai liberar energia. A afinidade eletrônica é inversamente proporcional ao raio, ou seja, quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica e raio são inversamente proporcionais. Por exemplo, então a afinidade eletrônica eu não vou receber elétron. Se o elétron está aqui, é mais fácil adicionar ele, porque está mais perto do núcleo, tem mais atração. Então, se o elétron está aqui, se eu quiser colocar elétron aqui, é mais fácil. Se eu aumentar o raio, vai ser mais difícil colocar elétron, porque a atração vai ser menor. Então, por isso, quanto menor o raio, maior a atração, porque vai estar mais perto do núcleo. Então, quanto menor o raio, a atração é melhor, então é mais fácil colocar elétron. Quanto maior o raio, menor a atração, mais difícil colocar elétron. Então, por isso que o raio é inversamente proporcional à afinidade eletrônica. Aqui, ó. Numa mesma família, a afinidade eletrônica aumenta de baixo para cima. Por quê? Porque o raio diminui. Menor raio, maior afinidade. E num período, ela aumenta da esquerda para a direita. Só que toma cuidado, gases nobres, como eles são estáveis, eles não querem receber elétron, então não participa da afinidade eletrônica. Se algum exercício colocar qual elemento tem maior afinidade eletrônica, colocar gases nobres, exclui. Gás nobre não quer ganhar elétron.
Tudo bem? Por isso que eu coloquei aqui a setinha tirando ele. Então, quem tem maior afinidade por elétron? O flúor. Porque quem vai ter maior afinidade? Quanto mais para cima e mais perto da família 7A. Certo? Então, afinidade inversamente proporcional ao raio. Se eu pegar esse elemento aqui e esse, quem vai ter, ó, o W e o níquel? Quem vai ter maior afinidade? O níquel, porque tem menor raio. Certinho? Eletronegatividade, ou caráter não metálico. É a nossa famosa frase, lembra dela? Fon, clore, brisque, pH. Esses daqui são os elementos mais eletronegativos. Quem que é mais eletronegativo? O flúor. Também não inclui os gases nobres. Então, falou em eletronegatividade, vou lembrar da escala de Pauling. O flúor é o mais eletronegativo e o H é o menos eletronegativo. Eletropositividade. Mede a capacidade do átomo doar elétron. Quem vai doar elétrons? Os metais. Onde estão os metais na tabela periódica? Lembra? Na tabela periódica, os metaizinhos. Então, aqui, ó. Esses são os metais. Então, a eletronegatividade, a eletropositividade, desculpa, é igual ao raio. Quanto maior o raio, maior a eletropositividade. Vai estar para cá, porque os metais estão mais para cá. Certo? Um exercício do Enem. No ar que esperamos existem chamados gases inertes. Talvez, curiosos nomes gregos, não significam novo, oculto, inato. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento, justamente por se ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo? Galera, falou flúor, lembra do Fon, cloro, brisque, pH. O que o flúor tem bastante? Ele é bastante eletronegativo. Alternativa C. Certo? Falou flúor, lembra de eletronegatividade. Outro exemplinho da PUC. Assim, da PUC. A PUC deu alumínio e falou: X, Y e Z corresponde aos valores da energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo em estado gasoso. Pessoal, se eu vou tirar elétron, é energia de ionização. Eletroafinidade é para adicionar. Então, já vou escolher a alternativa A e D. Ficamos entre B e C. Certo? Ficamos entre B e C, porque ele vai remover elétron. Lembra que eu tinha falado? Sempre a energia da primeira é menor que a segunda, que a terceira. Então, X, o Y, o Z, quem vai ter mais energia? O Z, ó, porque aqui eu tirei um elétron, aqui eu tirei 2, aqui eu vou tirar 3. Então, o Z vai ter maior energia. Onde que o Z tem maior energia? No C. Sempre a primeira energia é menor do que a segunda, que é menor que a terceira. Alternativa C. Quanto maior o número de elétrons retirado da espécie química, maior será a sua energia. E, para finalizar, um exercício da Unesp. Sobre os elementos, ele fala: 1 e 2 são líquidos? 1, lembra, hidrogênio, é gás. 2 é um gás nobre, também é gás, então não é líquido. 3 é um gás nobre? Não, 3 é a 7A, é um flúor, halogênio. 7 é um halogênio? Não, 7 é um gás nobre. O raio do 4 é maior que do 5? O raio do 4, o raio atômico de 4, cadê o 4 aqui? Ó, o 4 é maior que do 5, tá? Lembra, galera, eles estão na mesma camada, quem vai ter maior raio? Quem tem menor número atômico. Lembra, quanto mais perto da família A, menor número atômico? Então tá certo. E menor do que a de 9? Sim, ó, eles estão em famílias, mesma família. Quem tem maior raio? Quem tem maior número de camada. Então, quem tem maior número de camada? Entre esse e esse daqui. Então, tá certo. 6 e 10 apresentam o mesmo número de camadas? 6 e 10, não, camadas diferentes. Então, alternativa D de dado. Certinho? Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Certo? Essa é uma propriedade periódica
Estuda bastante, essas que eu falei, porque o vestibular cobra muito, cai bastante no vestibular, certinho? Estuda aí, bom estudo, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Beijão.